Então, pessoal, hoje vamos falar sobre o condutor esférico em equilíbrio, né? Esse caso em particular, né, que vocês estão observando no quadro, tá? Em que nós temos, né, um condutor esférico de raio R maiúscula, e cuja carga, né, seria a Q maiúscula também, tá? Então, esse condutor está em equilíbrio e está carregado, tá? Como nós falamos ontem, né, em um condutor, toda a carga, né, que aparece no condutor, tá, se armazena na superfície do condutor e nada fica dentro. Dentro não tem nenhuma carga, tá? Então vamos supor que nesse caso, né, só por questões, né, de facilitar, né, a explicação e também de desenhar, eu vou considerar que a carga fosse positiva, tá? Mas se for negativa, a explicação, né, ou a situação vai ser simplesmente bem parecido, tá? Vai mudar simplesmente o sentido do campo, né, se aparecer o campo, tá? Então é isso, né? Vamos considerar nesse caso que a carga seja positiva, tá? Então, toda essa carga, né? Então, nesse caso, ficaria na superfície, né? Então, se positivo, aqui teríamos essas cargas distribuídas dessa forma. E por simetria da esfera, que todos os pontos, né, são todos os pontos da esfera, né, da superfície da esfera, né, elas são simétricas, né, ao centro e simétricas em relação ao objeto mesmo, né? Não tem como identificar um ponto do resto, tá? Todos os pontos são idênticos. Por exemplo, se você está parado aqui e depois você está parado aqui, não tem como identificar a diferença. Você vai continuar vendo a mesma coisa, né? Tá? Mesma coisa o objeto, né? Então, nessa situação, nós dizemos que esses pontos têm simetria, né? Então, por essa razão, eu posso pensar que a carga está igualmente distribuída sobre toda a superfície, tá? Sobre toda a superfície do condutor. Então, significa que a densidade, né, de carga superficial, o sigma, seja constante nesse caso, tá? De um condutor esférico, tá? Constante. Tá ok? Você lembra que se o condutor tem outra forma, né? Por exemplo, uma forma já mais retangular, né? Ou um paralelepípedo, né? Então, nesse caso, já não se cumpre isso, tá? Porque esse canto, né? Por exemplo, esse canto que está aqui, não é diferente, você nota, né? Desse ponto. Dá para distinguir, né? Entre esse ponto e esse ponto, né? Dá para distinguir, né? Que esse aqui está em um canto, né? E esse aqui está mais ou menos em uma região plana, vamos dizer, né? Seria, paralelepípedo seria mais ou menos assim, né? Assim, então dá para distinguir, né? Existe nesse caso não existe uma simetria, né? Como acontece na esfera, né? Nesse caso, se você está aqui, e como falei aqui, né? Você estava aqui e depois está aqui, você vai ver o mesmo objeto, né? Tá? Essa parte curva, como essa parte também curva, né? Tá? Então, no caso de outros objetos, eh, de outros tipos, né, de condutores com outras formas, a distribuição de carga não é uniforme, tá? Mas no caso da esfera, sim. Tudo bem. Então, agora nós sabemos que em um condutor, o campo no interior é nulo, tá certo? Não importa que forma tenha condutor. Isso sim é uma regra geral, tá? E também nós falamos que, então, como o campo é zero,
Então, uma consequência de isso era que o potencial dentro do condutor é constante. É constante. Não varia, né? Todo condutor seria um volume equipotencial, tá? É dizer, que estaria ao mesmo potencial, todo o volume do condutor, tá? Em qualquer ponto, a interior, aqui na própria capa, né, do condutor, o potencial é o mesmo, tá? Que no interior, tá? Então, agora nós queremos saber o seguinte. Agora nós queremos saber e que comportamento vai ter esse, né, o campo e o potencial fora do condutor. Por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto em particular, né? Podemos chamar ponto P. Quanto vale? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, né? É dizer, esse ponto P estaria a uma certa distância do centro do condutor, né? Aqui estaria o centro, então esse daí estaria a uma certa distância. Tá? Vamos chamar essa distância de eje minúscula, tá? Ok? Mas esse eje é a partir do centro, tá? Do condutor, não é da superfície, tá? Isso é importante. Então, nessa situação, se queremos, né, o campo fora, né, do condutor, é dizer assim, né, é fora do condutor, que a gente vai representar simplesmente E, com certeza vai depender do R, tá certo? Vai depender dessa distância, né, R, tá? E vai depender, eu acredito que vai depender somente desse R minúscula, dessa distância, nada mais. Por que vai depender só disso? Porque se a gente, por exemplo, querer calcular, por exemplo, em um ponto, por exemplo, aqui, né? Nesse ponto, que está na mesma distância, assim, mantendo essa distância Rzinho, né? Aqui, se a gente manter esse, tá? Esse ponto e esse ponto também são simétricos. É dizer, quando você está aqui e você vai observar o condutor, né? Essa esfera aqui, tá certo? Vai observar esse condutor. Mas quando você estiver aqui, o que vai observar? Também a mesma coisa. Uma esfera, né? E vai apontar, a sua direção sempre vai apontar também, né? Sua direção de visada, né? Vai apontar também para o centro, né? E vai ver a mesma coisa. Então, esse ponto P e Q também a gente diz que são pontos simétricos, né? Tá? Então, não seriam esses únicos pontos que seriam simétricos. Também seria todos os pontos que estariam dentro ou sobre uma esfera, né? Então, nós temos essa esfera, né, exterior, esfera vermelha. Então, todos os pontos dessa esfera, tá certo? Todos os pontos dessa esfera são simétricas, tá certo? Em relação ao condutor, tá? Todos esses pontos estão à mesma distância ao centro, né, do condutor, e de qualquer lugar que você observar, você vai ver a mesma figura, tá certo? Imagine, né, vai ver a mesma figura. Então, esses pontos são simétricos. Então, significa que o campo em cada um deles será o mesmo, o módulo do campo, tá? Tá certo? Então, se o campo aqui for E, em qualquer lugar, aqui também será E, tá certo? Será E em módulo. Claro, em direção já muda, né? Você sabe que o campo, né, nesses pontos são radialmente saintes, é dizer, que apontam desde o centro, né, ou desde o condutor, né, nesse caso o centro, para fora, né? A gente vai ver isso. Também por simetria, né? Porque se eu, imagina que eu desenhar o campo assim, que não seja, né, ortogonal com a superfície, essa superfície imaginária, né, que nós encontramos, essa esfera imaginária, né, onde o campo é constante, o módulo do campo é constante.
Então imagina que o campo fosse meio inclinado aqui, tá? Mas aí não faria muito sentido, porque isso estaria dizendo que teria mais carga nessa região, né? Por isso que ele estaria, né, produzindo um campo mais, né, inclinando o campo nessa direção. E nessa direção teria menos, o que não é verdade, né? Se a gente vê, olha, se a gente juntar esse ponto ao centro da ao centro do condutor, a gente vai ver a mesma carga para a esquerda, vamos dizer, né? Para o lado esquerdo, e o mesmo quantidade de carga para o lado direito, né? A gente vai observar isso. E claro, então a única forma de dizer que o campo, né? A única possibilidade, então nessa situação, é que o campo seja então, nesse caso, é perpendicular, ortogonal a essa superfície, tá? Então, seria isso, né? Tá? Formando 90 graus, né? Então, mesma coisa por aqui, né? Tá? Podemos desenhar de outra cor para não confundir com rádio, né? Vamos colocar com esse cor o campo. Então, o campo aqui também seria assim. E o campo nesse ponto seria também assim, tá? Todo mundo radialmente sainte. E aqui também, tá? Tudo bem. E sempre formando 90 graus com essa superfície imaginária que nós estamos desenhando, tá? Ok, então o campo sobre essa superfície é constante, né? Nós falamos, tá? O módulo do campo, né? Tá certo? Aqui é constante. Tá? E nós queremos saber esse campo, né? Tá? Justamente queremos saber esse campo, tá? Primeiro vamos calcular o módulo, tá certo? Simplesmente. Depois a gente indica a direção de alguma forma. Ok. Como nós sabemos que o campo é constante sobre toda essa superfície imaginária, a gente pensa o seguinte. Então, eu poderia aplicar a lei de Gauss sobre essa superfície imaginária, tá? Então, significa que eu poderia considerar a essa superfície ou essa esfera como a minha gaussiana, tá? Então, e aplicar a lei de Gauss nesse caso, né? E encontrar o campo. Lei de Gauss me diz o seguinte, então, que o fluxo, né, sobre a gaussiana, que nesse caso vamos representar simplesmente com a letra S, tá? Então, sobre a gaussiana S é igual a carga no interior dividido pela permissividade, né, do elétrica do vácuo, né? Então seria isso, né, que nós temos da lei de Gauss, tá? E a gente aplica para esse caso em especial, né? Ok. O fluxo era o seguinte, né? O fluxo seria uma integral de superfície, então, e é sobre uma superfície fechada, a esfera, então eu coloco esse círculo. E então do campo, tá? E isso da fórmula, né? Esse aqui deve se multiplicar pela normal, a superfície, tá? Tá certo? Essa integral seria sobre a superfície S pelo diferencial de superfície. Era isso o fluxo, né? A fórmula do fluxo, tá? O produto escalar aqui dentro, né? O integrando é o produto escalar do campo com a normal, a superfície. A carga no interior, indo para o lado direito já, a carga no interior seria qual a carga que fecha toda essa superfície gaussiana? Seria a carga do condutor, toda a carga, né? Então seria Q. Então dividido, Q maiúscula, né? Essa é toda a carga do condutor, é importante reconhecer isso, né? Toda a carga do condutor esférico, né? Tudo bem? Então nós temos isso, né? Ok, então vamos calcular já o fluxo, né?
para poder resolver esse problema de encontrar o campo, né, fora, né? Ok. Nós sabemos que em qualquer ponto, por exemplo, vamos poder pegar esse ponto em particular, em qualquer ponto, o campo, né, forma 90 graus com a superfície, né? E nós sabemos também que a normal, esse n, esse vetor n, tá certo? Também forma nesse ponto 90 graus com a superfície. Significa que tanto podemos escrever aqui, tanto o E, o campo, e o N são paralelas. Tá certo? Então formam ângulo zero, né? Θ 0 graus. Tá? E nessa situação, o produto escalar deles é simplesmente E. Tá certo? Porque seria o módulo dele, que é o módulo do N, que vale 1, multiplicado pelo cosseno desse ângulo, que vale 1, mais um outro 1. Então, tudo isso vai dar simplesmente E. Então, significa que aqui esse se simplifica a simplesmente a esse valor E. E como esse E, né, deve ser integrado sobre toda a superfície, e esse E é constante, então nós podemos tirar fora da integral, né? Então, continuando, né, nós reescrevemos já a nova integral. O campo já sai, né, fora da integral, então seria E. E dentro ficaria simplesmente diferencial de superfície, diferencial de área, né, dessa gaussiana, né, igual a carga no interior, né, dividido por essa constante. E novamente, né, isso já nós fizemos várias vezes. Essa integral, tá certo, de diferencial de área, e você estaria somando, né, esse diferencial de área seria como se fosse um pedacinho de área dessa superfície, tá? Esse seria o ds. Então, se você juntar esses pedacinhos, isso significa integrar, né, esses pedacinhos, então o que você vai obter seria toda a superfície da esfera. Tá certo? E a superfície da esfera, nesse caso seria, né, o de raio errezinho, seria o seguinte, né? Seria 4π errezinho ao quadrado, né? Essa seria a superfície da esfera, tá? No volume, né? É superfície, tá? A área da esfera. Então, a partir daí a gente já encontra o campo, né? Porque esse valor vai passar a dividir outro lado, então nós temos o seguinte resultado, né? 4π, a constante, né, permissividade, multiplicado r quadrado, né, no denominador. Então, esse seria o valor do campo, né, fora do condutor, tá? Na parte externa, ok? E a direção, como você está vendo, deve ser radialmente, né? Tá? Para fora, né? Se a carga for positiva. Se for carga negativa, seria radialmente entrante, né? Tá certo? Seria, se negativo, seria assim. Então, a gente já pode escrever, olha, o campo seria, já o vetor, né? Seria dessa forma, né? 4π. A gente já pode aproveitar também, escrever já usando a constante de Coulomb. Você lembra que tudo essa parte, né? Aqui pode aparecer 1, né? Posso multiplicar com 1 a essa carga que não vai alterar o resultado. E para que eu faço isso? Porque essa parte é a constante de Coulomb. Então, já poderia escrever dessa forma, né? A constante de Coulomb multiplicado pela carga do condutor dividido por r quadrado, né? Tudo certo? E em que direção? Seria na direção radial. Isso eu indico com esse vetorzinho R chapéu, tá? Justamente, se trata de um ponto, né? O campo onde quero calcular seja esse ponto P, então esse Rzinho será esse daqui, tá? Agora, se quero calcular o campo nesse ponto, o Rzinho será esse vetor aqui. Então, depende, né? Onde você queira calcular o campo, tá?
o ejezinho vai mudar. Esse aqui vai mudar, não é constante, dependendo em que ponto você quer calcular o campo, né? Claro, o que não vai mudar é o módulo. Esse aqui não vai mudar, tá? É quando você vai andando sobre essa superfície, ou sobre essa esfera, tá? Mas esse ejezinho muda. Por quê? Porque a direção muda, né? Nós falamos. Então, nós obtemos, né, o seguinte resultado, né? O campo dentro, como nós sabemos já, é zero. O campo fora seria esse valor aqui, né? Diferente de zero, tá? Mas esse aqui seria válido para justamente esse resultado, tá? Que nós encontramos, é válido para R maior ou igual a R0, tá certo? É dizer, a partir desse ponto da superfície da esfera para fora, tá? Vale esse o campo. Para o interior, tá certo? Nós sabemos que o campo é zero, tá? Então não se aplica essa fórmula que acabamos de descobrir para R menor que R0, tá? Isso aqui não funciona, tá? Então, você lembra, né? Eu quero que vocês lembrem do seguinte, né? Se você tinha uma carga pontual, vamos dizer uma carga pontual de carga Q e também a uma distância Rzinho, né? Eu quero calcular o ponto, o campo, né? É dizer, nós queremos calcular o campo em um ponto que está distando, né, dessa carga pontual uma distância R, Rzinho, tá? Então, o campo era quanto aí? Esse campo era igual a constante de Coulomb pela carga, multiplicado pela carga e dividido por essa distância ao quadrado, e a direção justamente era indicada por esse vetorzinho, né? Por esse vetor unitário R, né? Que apontava desde a carga, tá? Desde a carga até o ponto, né? Então era isso a fórmula que nós encontramos para uma carga pontual, tá? E quando você compara esse resultado que nós temos aqui, com isso você nota que é a mesma coisa, mesma história, mesma fórmula, tá vendo? Não tem nada de diferente, tá? Então, o que significa isso, tá? Significa, se eu estou fora, aqui fora do condutor, né? Então, eu posso considerar a esse condutor como se fosse algo pontual. E que toda a carga que tem esse condutor estaria concentrado, tá? Dentro, no centro do condutor, aqui. Mas tudo isso seria válido somente se você está fora do condutor. Quando você já entra, tá certo? No condutor, aí a história muda, porque imediatamente o campo se anula, tá? Então já não se cumpre mais isso, né? Você lembra que nessa situação o R poderia ser qualquer valor, né? Tá certo? Qualquer valor maior que zero, bastaria isso, tá? Então a única diferença entre esse sistema que está aqui, né? Entre esse condutor que tem essa forma e essa carga pontual seria quando você está dentro do condutor, tá? Quando você está dentro, né, de alguma região, né, de raio R0, tá certo? Mas fora disso, não tem como distinguir. As fórmulas do campo coincidem, tá? Então, é importante notar isso, né? E com isso a gente já pode deduzir também o potencial. Como nós falamos que para R, para essa situação, né? Para Rzinho maior que Rzão, esse condutor se comporta como se fosse uma carga pontual. E então, então fora do condutor, o potencial, eu não vou precisar mais calcular usando esse campo, senão eu posso deduzir a partir desse resultado. Você lembra que o potencial para essa situação, né,
para o caso de carga pontual, era o seguinte, era constante de Coulomb. Vamos dizer também que nós queremos calcular o potencial aqui, né? Também aqui. Então, era constante de Coulomb, a carga, e dividido pela distância desse ponto à carga. Então, Rzinho. Então, nesse caso, se for Rzinho maior que Rzão, significa que o potencial também vai ser essa mesma. Tá? Porque o campo é o mesmo, né? Nessa região. Então, simplesmente nós escrevemos dessa forma. Tá? Então, já nós temos, olha, uma fórmula para o campo, que nós calculamos usando a lei de Gauss, e nós observamos que se trata como se fosse, né? Corresponderia como se fosse para um caso de carga pontual. E com isso nós deduzimos também que o potencial fora, tá certo? Seria isso, tá? Similar a um potencial associado a uma carga pontual, tá? Então, nós temos esse resultado e a gente apaga isso aqui, não precisamos mais. Então, nós temos a informação completa. Temos o potencial elétrico e temos o campo elétrico, tá? Fora, né? Então, a gente se pergunta, e quanto seria o campo dentro? O campo dentro, né? Porque estaria faltando isso, essa incógnita aqui. Porque já nós temos para fora e está faltando para dentro. E a gente se pergunta, olha, essas duas fórmulas são válido também para R igual a Rzão. É dizer, para um ponto que estaria por aqui. Tá certo? Por um ponto que estaria justamente na superfície do condutor. Então, como seria o potencial se eu usar essa fórmula? Seria igual a constante de Coulomb, a carga, dividido pelo R, mas só que R aqui já seria Rzão, então seria isso o potencial sobre a superfície. E como nós falamos que dentro do condutor, em qualquer ponto, o potencial deve ser constante, significa que em qualquer ponto do interior também será esse mesmo valor. Será constante de Coulomb, a carga do condutor dividido pelo Rzão. Em qualquer ponto. Tá? Pode ser aqui, pode ser aqui. O potencial será o mesmo porque nós falamos que todo condutor é um volume equipotencial. Tá? É um volume equipotencial. Então, resumindo, a gente já pode fazer o seguinte, né? Vamos começar com B, o potencial. O potencial, então, seria o seguinte, vale dentro do condutor, é dizer, para a região R menor ou igual que Rzão, pode ser também, tá? Dentro do condutor, incluindo a superfície. O potencial vale constante de Coulomb, a carga do condutor dividido pelo raio do condutor. Esse seria já o raio do condutor, tá? O potencial vai ser isso, tá? Mas se for para fora do condutor, é dizer, Rzinho maior que Rzão, né? Maior que o raio do condutor, então o potencial será a constante de Coulomb, bem parecido à forma, porém o denominador, né, em vez de ser Rzão, vai ser R, vai ser a distância do ponto onde queremos calcular até o centro. Isso é importante, tá? Rzinho é tudo isso, tá? Até o centro, até aqui. Não vai pensar que só até aqui, tá? Isso estaria errado. Então, nós temos esse resultado para o potencial. E para o campo? Para o campo, nós temos o seguinte resultado, né? Para Rzinho menor que Rzão, né? Dentro do condutor. Isso aqui dentro do condutor. O campo é nulo. Para fora, seria a constante de Coulomb, a carga, distância ao quadrado e Rzinho, né? Tá certo? Que aponta para fora, né? Justamente, né? Aponta para fora. É um vetor unitário e esse seria para fora, né? Então seria para
essa região indicada por essa desigualdade. Então, nós temos esses dois resultados, tá? Se a gente graficar isso, o potencial, né? Porque é uma função real, né? Esse aqui é uma função escalar. Então, a gente poderia graficar isso, né? A gente acostuma graficar dessa forma. O eixo V, onde eu vou graficar o potencial, seria isso, tá? Que também está na mesma altura ou a mesma posição horizontal que o centro da esfera. A gente sempre costuma fazer isso. E a gente vai desenhar o errezinho, perdão, na direção horizontal, assim, né? Ok. O que acontece com esse potencial? Você lembra que no interior do condutor, é decir, para errezinho menor que errezão, então aqui também nós podemos representar isso da seguinte forma, tá? Então, justamente para coincidir com esse rádio do condutor, eu vou chamar esse aqui de errezão. Então, quando estou para a esquerda desse ponto, estou dentro do condutor. E quando estou à direita desse ponto, estou fora do condutor. Então, olha, dentro do condutor, quanto vale o potencial? É uma constante, né? Tá? Porque R é constante, tá? Esse é o raio do condutor, tá? A carga é constante e a constante, né? E pronto, então como seria o gráfico dentro? Então seria o gráfico de uma função constante. Como seria? Uma função constante tem o gráfico horizontal, é uma linha horizontal, né? Que corta esse eixo B justamente em esse valor, né? Constante de Coulomb, isso, né? Nesse valor. Tá? Então dentro do condutor a função é constante. E quando sai, esse aqui seria uma função recíproca, né? Uma função inversa, porque R, né, seria a variável, né, independente. E à medida que ele aumenta, o potencial diminui, né? Então, o gráfico desse tipo de função é assim. Tá certo? Então, nessa parte externa, né, do condutor, o gráfico seria assim, o comportamento potencial seria assim, né, que vai diminuindo à medida que vamos nos afastando do condutor, tá? Mas dentro, chegou ao condutor e dentro do condutor o potencial é constante, tá? Então, esse seria o gráfico do potencial. Agora, né, mudando o assunto, vamos falar sobre energia eletrostática, tá? Muito importante para os próximos capítulos que vêm, tá? Então, nós já falamos um pouco de isso antes da definição do potencial, tá? Então, se eu tenho duas cargas, tá? Que estão a uma certa distância, duas cargas pontuais, tá, pessoal? Então, a uma certa distância que vamos chamar de R1, 2, tá? Tá certo? É uma distância que liga a carga 1 com a carga 2. Então, vamos definir dessa forma para poder identificar com facilidade, né, essa distância. Então, nós falamos que se a gente, né, colocar duas cargas, né, frente a frente, a uma certa distância, ela armazena energia. Aí você diz, por que armazena energia, né? Porque imaginamos o seguinte caso, imagina que a gente inicialmente tinha simplesmente essa carga Q1, nada mais, a gente tinha isso no espaço. E a gente disse, para trazer essa carga Q2, vamos dizer que estava no infinito, estava aqui a carga Q2, muito longe, tá? No infinito, vamos dizer, né? Estava no infinito. Muito longe. Então, para poder levar a essa posição que tem atualmente, né? Vamos levar algum caminho, né? Vamos seguir algum caminho. Você lembra que para poder levar essa carga aqui, a gente precisa fazer um trabalho. Realizamos um trabalho.
um trabalho, né? Então, significa que se realizamos um trabalho, a gente está suministrando energia, tá? Porque o trabalho é isso, né? É uma forma de suministrar energia a um objeto através de uma força. A gente vai ter que empurrar esse objeto, tá certo? Vamos imaginar o caso em que ambos têm cargas iguais, tá? Vamos dizer que ambos têm carga positiva, para que se entenda melhor. Então, se a gente levar, né, quando a gente está tentando levar essa carga, né, nas proximidades da carga Q1, a carga Q1 vai querer rejeitar essa carga Q2, né, vai querer empurrar para longe. Só que você, né, aplica uma força para justamente anular essa força elétrica entre elas e aproximar essa carga, né, a esse ponto. Tá certo? Então, você está aplicando uma força, né? A algum ponto, você estaria aplicando uma força que nós chamamos de força externa, né? Força externa, e essa força externa deve anular a força elétrica, né? Que está tentando afastar, tá? Então, quando você está aplicando essa força, você está realizando um trabalho, significa que você está transferindo energia de você para o objeto, né? Através de um trabalho. E então, quando ele chegar aqui, esse objeto já terá armazenado uma energia, tá certo? Uma energia. Então, o sistema em si já tem uma energia. E como você sabe que tem energia, é só você liberar aqui. Se você liberar essas cargas, né, já não fixar elas, né, não segurar mais, liberar, o que vai acontecer com essas cargas? Ambas cargas vão tentar se afastar devido à força elétrica entre elas. Então, vão tentar afastar e vão ganhar uma velocidade. Então, vão ganhar uma energia cinética. É dizer, que a energia potencial que está armazenada aqui acaba se transformando em energia cinética depois, né? Porque esse aqui já vai se afastar com uma certa velocidade e esse aqui também com outra, com uma certa velocidade também. Então, ambos têm energia cinética que foi que se transformou a partir da energia potencial armazenada aqui, ok? Então, isso que deve acontecer. Então, isso seria essa energia que a gente chama de energia eletrostática, essa energia potencial que aparece, né, quando a gente junta duas cargas, tá? Então, vamos nos organizar aqui, né? Quando vocês, quando apresentei o potencial, justamente defini o potencial da seguinte forma, né? Você lembra, né? Vamos imaginar que essa seria a posição 1, perdão, a posição 2 e a posição 1 aqui, né? Tá certo, né? Então, a energia potencial, por exemplo, né, desse sistema, tá? Desse sistema seria o seguinte, tá? Você lembra, né, que isso já nos definimos já anteriormente. Seria, né, essa carga que está aqui, Q1, vai produzir um campo, ou perdão, um potencial nesse ponto, onde está parado a carga Q2, tá certo? Então, aí a esse potencial vou chamar de V2, tá certo? Então, aqui nós escrevemos para saber que seria o potencial devido, nesse caso, devido à carga Q1, seria na posição da carga Q2. Da carga Q2, tá? Então, esse seria o V2, tá? Seria o potencial, ele produz um potencial, né? Porque esse objeto tem carga, então vai produzir um potencial ao seu redor, tá? Esse potencial tá nesse ponto, exatamente onde está parado a carga Q2, vou chamar de V2, tá? Então, nós falamos que a energia potencial que se armazena nessa carga Q2 seria o potencial nesse ponto multiplicado por essa carga Q2. Era isso que nós
eu apresentei dessa forma, né, anteriormente. Ok? Então, isso continua sendo válido aqui. Tudo bem. Então, significa, como já nós sabemos, para uma carga pontual, o potencial nesse ponto, por exemplo, devido a essa aqui, seria quem? O V2, como seria? Seria a constante de Coulomb, a carga que produz? A carga que produz é Q1. E a que distância está esse ponto, né? Onde está parado essa carga? A que distância está? Está a uma distância R12. Tá certo? Então, esse seria o V2, né? Esse aqui, o V2. Multiplicado pela carga Q2. Então, nós temos isso. Então, significa que a energia armazenada por esse sistema formado por duas cargas somente, seria a constante de Coulomb, a carga Q1, Q2, dividido por essa distância. Tá? Então, isso. Já temos uma fórmula para a energia potencial eletrostática nesse caso. Tá? Então, é esse aqui que a gente vai chamar energia eletrostática. Ok? Então, nós temos para associada a essas duas cargas somente, por enquanto. Tá? Então, olha, você observa, né? Essa parte é constante. Essa energia vai aumentar se a gente aumentar também as cargas, que é proporcional às cargas, e vai aumentar se a gente juntar, justamente, né? Se a gente juntar, tá? Imaginemos sempre que as cargas sejam positivas nesse caso, tá? Vamos considerar que as duas cargas são positivas, então significa que essa parte, ao se multiplicar, tá? Ou nesse caso podemos dizer o seguinte, generalizar um pouquinho mais. Não é necessário que sejam positivas, basta que o produto deles seja de essas cargas seja positiva, tá? Então, significa que as cargas tenham o mesmo sinal, mais, o menos, tá? Então, se as cargas têm o mesmo sinal e se a gente aproximar elas, a gente armazena mais energia, tá? Ok? Então, à medida que a gente coloca mais próximo, a gente estaria aumentando mais sua energia eletrostática, tá? Mas esse análise seria válido para essa situação, tá? Agora, o que acontece se as cargas têm sinais contrários? Esse seria o caso A, né? Vamos dizer. E se o caso B? Vamos dizer que nesse caso, as cargas, tá? Tem sinais contrários, então o produto, a multiplicação dessas cargas vai dar negativa. É decir, primeiro poderia ser menos, o segundo mais, o primeiro poderia ser mais e o segundo menos, né? Então vai dar isso, né? Negativo o produto. Então a energia potencial nessa situação vai dar negativo, claro. Né? Por quê? Porque essa parte daria negativo. Esse como é constante, esse aqui é positiva. Esse aqui também, esse valor é positivo. Então, acaba ficando negativo, tá? Nesse caso, no caso A, era o contrário. U era positivo. Energia potencial produzido, né? Energia eletrostática produzida era positiva, tá? Nesse caso, é negativa, né? No caso B. Tudo bem. Então, a gente pode dizer, olha, mas se eu diminuir, né, esse valor, a distância, né? O que acontece quando a gente diminui a distância? Diminui R12. O que acontece? Será que aumenta a energia eletrostática? Então, continuamos, né? Se esse R12 diminui, né? O que vai acontecer é que o valor absoluto disso daqui, dessa expressão, vai aumentar. Vai aumentar. Porém, como essa parte é negativa, tá certo? Negativa, então o que vai acontecer é que vai aumentar no negativo, em valor absoluto, mas negativo. Significa que no final das contas vira mais negativo. Significa então que a energia eletrostática diminui.
Acontece tudo o contrário que a gente analisou no caso A. Que a gente, quando, nesse caso, né, no caso A, quando a gente aproximava elas, o potencial aumentava. Nesse caso B, quando a gente diminui essa distância, a energia diminui, tá? Então, deve acontecer o contrário. Se a gente aumenta o R, então o potencial também deve aumentar, tá? Então, isso é lógico. Por que deve estar acontecendo isso, né? Então, vamos supor, temos duas cargas. Um deles é positivo, vamos dizer mais que, e outro vamos dizer menos que. O que vai acontecer com elas é o seguinte: essas cargas, o que vão tentar é de se atrair. Se atrair, tá certo? Então, eles vão tentar se grudar. Então, o tentar aproximar elas, ao tentar aproximar elas, eu não estaria fazendo nenhum trabalho, na verdade, porque por natureza elas já se querem grudar. Então, eu faria trabalho, na verdade, para tentar afastar eles. Levar, por exemplo, essa carga para aqui. Aí que estaria fazendo trabalho, tá certo? E se estou fazendo trabalho, significa que eu estou aumentando a energia desse sistema. Tá certo? Então, nesse caso, ao afastar, faz um trabalho, né? Então, significa, ao afastar, estou aumentando essa energia eletrostática. Tá certo? Então, isso então é compatível com isso, né? Então, aumentando a distância, né, entre eles, R1, 2. Então, a energia eletrostática deles aumenta também. Por quê? Porque nessa situação, ao afastar, eu estou fazendo um trabalho sobre eles. Ou para afastar eles, eu preciso fazer um trabalho, né? Eu preciso segurar ela, talvez também fazer um trabalho sobre essa carga, né? Vamos chamar trabalho 1. E para afastar essa carga, outro trabalho 2. Então, em ambas situações, eu preciso fazer um trabalho, tá certo? E a soma desse trabalho justamente seria esse aumento, né? Essa variação, vamos dizer, né? Aumento da energia eletrostática seria trabalho 1 mais o trabalho 2. Ok? Então, isso que está acontecendo nessa situação. Porque quando as cargas têm sinais opostos, elas são atrativas, né? Então, querer juntar elas, eles naturalmente eles vão querer fazer isso. Você não precisa imprimir nenhum trabalho sobre elas. Agora, a ideia aqui é tentar afastar, né? Ok? Tudo certo? Então, isso se cumpre quando as cargas têm sinais contrários. Quando as cargas têm sinais iguais, aí sim, o que a gente já estava falando anteriormente, né? A gente faz trabalho quando a gente tenta juntar, ok? Então, aí o potencial aumenta quando a gente tenta juntar, ok? Então, é um pouco diferente, tá? Em ambas situações. Então, agora, né, vamos estender um pouquinho mais esse análise de energia eletrostática. Vamos supor que já não temos somente duas cargas, senão a gente já tem, a gente vai acrescentar mais outra carga, né? Vamos aqui, uma carga que vamos chamar de Q3, né? Q3, tá? Está a uma distância, né, essa distância da carga Q1, tá? Então, a essa distância a gente vai chamar distância da carga Q1 a 3. Então, R13. E essa distância, tá certo? A gente vai chamar de distância 2, 3, tá? Então, nós temos essas distâncias, né? Não é necessário que essas distâncias sejam iguais, tá? Esse R23 pode ser diferente R13, tá? Então, essas três distâncias podem ser bem diferentes em geral, tá? Ok, então nós temos essas três cargas. Então, a gente diz, e agora, como seria a energia eletrostática?
Tá? Eu apaguei a fórmula, né, que eu tinha para duas cargas, né? Você lembra? Mas eu lembro como era, seria a fórmula. A fórmula para duas cargas simplesmente era isso, né? Seria essa expressão aqui, né? Esse era o valor da energia eletrostática, simplesmente para essas duas. Não aparecia ainda isso. E a gente diz, e se aparecer isso, o que acontece? Imagina, né? Para levar essa carga desde o infinito, novamente vamos supor que nossas cargas todas sejam positivas, tá? Para que se entenda, tá? Então, essa carga eu levei do infinito, vamos dizer, né? Tá? Estava aqui o Q3. Então, estava aqui no infinito e eu levei por esse caminho, então eu realizei um trabalho. Então, aqui seria, né, a energia agora nesse ponto, ou seja, quando a carga 3 já está nesse ponto, a energia do sistema seria simplesmente o que havia antes, o que já estava armazenada quando estavam somente essas duas cargas, mais esse trabalho que eu realizei para poder levar essa carga Q3. Seria isso a fórmula, ok? Então, pronto, né? Então, a gente vai tentar calcular o trabalho, né? Esse trabalho aqui para poder descobrir a energia eletrostática, ok? Tá, então aí você se pergunta, olha, esse trabalho que eu realizei, tá certo? Deveria ser o seguinte. Esse trabalho seria o seguinte, olha, seria o potencial nesse ponto, que eu vou chamar B3, mas seria o potencial agora devido a essas duas cargas que está aqui. Tá certo? Por quê? Porque tinha que ser devido a essas duas cargas. Porque em todo esse percurso que eu vou fazer, imagina que minha carga está por aqui, eu vou ter que vencer a força eletrostática devido a Q1, devido a Q1 e devido a Q2, porque já são duas cargas que estão aí. Então eu vou ter que, né, fazer talvez um trabalho maior, né? Porque eu vou ter que vencer essa força que talvez ele está empurrando, né? Vamos dizer, nessa direção, a força eletrostática devido a um, e depois tem que vencer também a força eletrostática devido a essa, que estaria apontando mais ou menos assim. Então a força eletrostática líquida, né? O resultante seria mais ou menos assim, né? E seria bem maior, né? Então eu teria que vencer essa força, né? A soma, né, de F1 mais F2. Eu teria que vencer essa soma. É dizer que a força externa que tenho que aplicar teria que ser essa. Externa, né? Teria que ter essa direção, tá? Teria que vencer essa força, essa soma dessas duas forças, tá? Então o trabalho que vou realizar vai ser bem maior, porque a força é bem maior, tá? Então, claro, a gente fazer esse trabalho, calcular esse trabalho usando essas forças, fazendo esse análise aqui, vai ficar um pouco difícil, tá? Para a gente absorver. Eu prefiro fazer o seguinte, né? Então, você sabe que se eu estou aqui, nessa posição, eu vou sentir o potencial criado tanto pela carga Q1 e o potencial criado pela carga Q2. Eu vou sentir isso, né? Então, a isso eu vou chamar V3, tá? Então, a isso nós chamamos V3. Seria, né? Potencial devido às cargas, né? Aqui seriam já devido às cargas. Devido às cargas Q1 e Q2, os que estavam já antes de Q3 aparecer, sobre na posição da carga Q3, na posição final, né? Nessa posição, onde ele fica parado, né? Tá certo? Então, esse seria o V3, tá? Então, simplesmente, o trabalho seria esse potencial V3 multiplicado pela carga Q3.
essa é a facilidade do potencial, que nos dá o potencial, tá? Por isso que é importante o potencial, ok? Eu não precisaria fazer mais tudo esse análise, né? Porque se eu preciso calcular o trabalho, né? Eu precisaria fazer a integral de linha da força, né, externa que estou aplicando sobre todo esse caminho, tá certo? Então, o que você acha? Você acha que isso aqui, calcular isso vai ser mais fácil que usar simplesmente essa fórmula, né? Claro, essa fórmula vem mais simples, tá certo? Tá? Então, isso. Então, a gente explica essa parte das forças só para que se entenda por que a gente realiza um trabalho, né? O que a gente está vencendo, fazendo esse trabalho. A gente está vencendo a força elétrica devido a essas duas cargas, tá? Tudo bem. Então, a fórmula que a gente usa é isso. Nada mais. Esse seria o trabalho. Então, vamos calcular esse trabalho detalhadamente. Então, quanto seria o potencial em 3, na posição dessa partícula, dessa carga? Então, a gente diz, olha, esse V3 seria, abro parênteses aqui, seria o potencial devido ao Q1, está dizendo aqui. Então, quanto seria esse potencial? Seria constante a carga Q1, né? E que distância está esse ponto de carga Q1? R13. Mais seria o potencial agora devido à carga Q2. Tá certo? Então, seria a constante de Coulomb, a carga Q2, dividido pela distância, nesse caso seria R23, ok? E tudo isso multiplicado por Q3, né? Ok, então B3 seria tudo isso. Isso que está aqui seria o B3. Por quê? Porque o B3 é o potencial devido às cargas Q1, que seria essa parte aqui, e devido a Q2, que seria essa parte. É decir, nessa parte a gente está usando o princípio de superposição. Tá certo? Que o potencial total é igual à soma dos potenciais parciais, né? Devido a Q1 mais o devido a Q2. Nesse ponto, no mesmo ponto, né? Ok? Então, pronto. Então, já tenho isso. E agora sim, já posso substituir, né? Esse aqui, Q3, pode multiplicar a cada um, né? Propriedade distributiva, antes de substituir. Então, iria aqui Q3. E aqui iria então Q3 também, então já apago essa parte. Então nós temos essa fórmula, tá? Ok? Então ajeitamos. Pronto. Esse aí seria o trabalho que vou realizar para levar essa carga que está aqui, tá certo? Desde o infinito até esse ponto onde está parado atualmente. Esse seria o trabalho que realize. Então a energia já seria o que havia antes, devido simplesmente a essas duas cargas, mais esse trabalho último. Tá? E você diz, e essa parte poderia chamar de trabalho 1? Sim. E essa parte pode chamar de trabalho 2? Sim. Esse trabalho 1 seria para vencer a força elétrica devido a essa carga, né? Você vai vencer a força provocada por essa. E você vai realizar esse trabalho para vencer. E esse seria a força, o trabalho realizado para vencer a força eletrostática devido a essa carga Q2. Tá vendo? Então, por isso que aparecem esses dois termos, tá? Pronto, agora sim a gente pode substituir na energia potencial para poder encontrar a fórmula, né? Que essa parte já é somente matemática. Então, tá, então substituímos. E essa era a energia potencial que já havia quando estavam simplesmente duas cargas. E agora, quando a gente coloca a terceira carga, aparece mais isso, né? Então, seria essa expressão mais essa segunda, né? Dividida por essa distância. Pronto.
Ok? Então, nossa fórmula seria isso. Essa seria a energia armazenada por essas três cargas colocadas dessa forma. Ok? Então, você já faz um análise mais detalhado, né? Como seria o comportamento, se aumenta o valor das cargas, se as distâncias, né? Esse é um pouco, nesse caso, já é um pouco mais complicado, porque tem três cargas, né? E o sinal, né, das cargas podem complicar o análise, tá? Agora, a gente poderia se perguntar o seguinte: e qual seria a fórmula se aparece mais outra carga aqui, né? Aparece a carga Q4, por exemplo, né? O que acontece? Como que a gente vai descobrir, né? Então, para essa situação, você pensa, olha, eu vou ter que fazer um trabalho, né? Vai ter um acréscimo aqui, um trabalho, né? Tá certo, né? Então, como calculo esse trabalho, né? Então, olha, você diz, para levar essa carga desde o infinito a esse ponto, né? Esse trabalho seria, né, o trabalho para vencer a força eletrostática da carga Q1, trabalho 1, para vencer a força eletrostática da carga Q2, trabalho 2, para vencer a força eletrostática da carga Q3, trabalho 3. Então vai aparecer três termos aqui, né? Vai crescendo, né? Tá certo? Você acrescenta, né, mais uma carga, mais aí você vai acrescentando também mais termos na fórmula da energia potencial, tá? Isso às vezes pode ficar meio confuso quando você já tem, vamos dizer, 7 cargas, né? Ou mais, ou em geral, N cargas, né? Então pode ficar um pouco confuso. Então, para que ajudar, né, de descobrir uma fórmula para a situação em geral, para N cargas, eu vou ajeitar essa fórmula que está aqui. Tem uma outra forma de apresentar essa fórmula que acho mais interessante, tá? Então, por enquanto, vamos continuar com três cargas. Ainda não aparece essa quarta carga. Mas vamos ajeitar essa fórmula, tá? Para isso, a gente vai fazer um artifício, tá? Bastante interessante, né? Então, vamos dizer, olha, U, como não sabemos, seria a metade do U, tá certo? Mais a outra metade, né? Parece bem evidente isso, né? E não, parece que não vai levar nada, né? Claro, né? Se a gente somar a metade disso com sua outra metade, vai dar justamente U, não vai mudar nada. Pronto, então vamos fazer o seguinte agora. Então colocamos um médio e vamos substituir essa fórmula para U aqui, né? Tudo essa fórmula aqui, tá certo? E depois aqui também, tá certo? Então vamos ver o que a gente acha, né? Então nós temos um médio, agora U, tudo isso. Vai dar bastante trabalho, né? Só escrever isso. Ok? Só precisamos ter cuidado para poder escrever corretamente, sem nenhum erro, tá? E agora outro lado, o médio também, tá? Esse o médio eu poderia já escrever aqui embaixo, né? Para ter mais espaço, o médio. Mesma coisa, né? Tudo certo. Então já nós temos ambas metade, né? Essa primeira metade mais essa segunda metade. Agora vamos fazer o seguinte, né? Já vou escrever de outra forma isso. Eu vou agrupar agora o seguinte. Vou agrupar esse daqui. Esse daqui. Você sabe que
as duas partes têm um fator, né, médio na frente, tá? Então, isso eu sempre posso colocar como evidência aqui. Então, olha, esse daqui eu vou agrupar com quem? Com essa daqui. Com a segunda, tá certo? Então, se eu agrupar, o que vai ficar? Então, vai ficar, olha, o médio e a evidência, tá certo? Olha, ambos termos têm Q1, esse também tem Q1, então eu posso colocar em evidência, e o restante coloco dentro do parênteses ainda, né? Então, aqui vai ficar a constante de Coulomb, a carga Q2, né? Sobrou isso, porque Q1 já coloquei em evidência, dividido por essa distância. Mas, agora, né? Constante de Coulomb. Eu vou deixar a constante de Coulomb aí. Podia colocar em evidência, mas eu estou deixando de propósito aí. Tá? Então, seria a carga Q3 e R1 sobre 3. Agora sim, eu preciso que vocês analisem um pouco nessa parte, antes de continuar. Por que eu estou fazendo? Para que vocês entendam o que eu estou pretendendo construir. Tá? O que seria isso? Aí você se pergunta, o que seria essa parte? Olha, essa parte seria o potencial criado pela carga Q2, porque tem a forma de potencial, tá? Você lembra, né? O potencial V é a constante Coulomb, né? A carga, né? Vamos dizer, temos uma carga Q aqui, que está a uma distância R desse ponto, dividido pelo R, né? Esse será o potencial nesse ponto. Tá certo? E você está vendo que esse tem a mesma estrutura. É a constante de Coulomb, a carga Q2, nesse caso, Q2. E essa é uma distância. Então, olha. E esse R12 seria... 2 seria o seguinte. Seria essa distância aqui. Então, essa parte seria o potencial nesse ponto criado pela carga Q2. O potencial devido a essa carga Q2 nesse ponto onde está Q1. E essa segunda parte seria o potencial devido à carga Q3 também no ponto que está ocupando Q1. Tá certo? Então tem o potencial devido a essa carga aqui e o potencial devido a essa carga Q3 aqui. Então significa que esse aí seria o potencial total nesse ponto. Então a esse daí vou chamar de B1. E que seria B1? Então vamos definir. Tá? Para que se entenda. Seria o potencial total devido, né, ao resto das cargas. A gente diz isso, potencial total na posição da carga Q1, na posição de Q1. Vamos colocar simplesmente isso. Na posição de Q1. Nessa posição seria o potencial total seria devido a ele mais devido a ele. Claro, aí você diz, mas se o potencial criado por ele, sobre ele mesmo existe? Não, isso não existe. É dizer, ele não pode, Q1 não pode provocar um potencial sobre ele mesmo. Isso não existe, tá? Isso não é permitido. Sempre, né? O potencial tem que ser criado por as outras cargas, tá? Então, nesse caso, como temos 3 cargas, se a gente descartar essa, a gente tem 2 cargas somente. Então, o potencial produzido por ele seria essa parte, o potencial produzido por essa aqui seria essa aqui. E ao somar essas 2 potenciais, nós temos o potencial total, em onde? Na posição da carga Q1. Tá, então esse aqui seria simplesmente B1. Ok, então eu vou usar, com isso simplifico bastante, tá? E então eu vou usar essa mesma ideia para poder juntar esses termos aqui. Vamos lá, então esse daqui eu poderia juntar com quem? Você lembra que eu tenho que isolar um deles. Aqui tem Q1 e Q3. O Q1 já isolei aqui. Eu não posso repetir. Então eu teria que isolar Q3. Esse daqui. Então eu preciso outro termo desse outro lado, da outra metade, que tenha Q3. Quem seria? Esse aqui já foi usado, né? Então precisaria ser essa. Tá? Então vamos juntar essas duas. E colocar na evidência já Q3, né? Vamos lá.
Então, primeiro eu começo escrevendo o médio, tá? Não podemos esquecer disso. Então, já coloco em evidência o Q3, tá? Abro parênteses. Então, se coloco em evidência Q3, vai ficar a constante de Coulomb, a carga Q1, né? E essa distância. Mais, aqui a constante de Coulomb, a carga Q2 e essa distância aí. Pronto. E agora, novamente, a gente analisa. Será que esse aqui seria, então, o potencial total? Deveria ser onde, né? Na carga Q3. Será isso? Isso. Para justamente ter uma forma parecida a esse aqui? Será? Isso aí? Vamos ver. Esse aqui tem, novamente, a carga a cara de um potencial, né? Seria potencial devido a Q1, onde? Em 3. Tá certo? Esse seria o potencial da carga Q2, onde? Na posição da carga Q3. Pronto, então isso. Tá correto esse análise, tá? Ok, então seria essa parte B3 seria o potencial em que ponto? Aqui, devido a quem? Devido a Q1 e devido a Q2. Pronto. Agora sim, vamos para o final. Um médio. Então, o que sobrou aqui, né? O que ainda não juntei foi essa daqui e essa daqui. Não juntei ainda. Então, vamos juntar, tá? O que a gente pode colocar em evidência aí seria, né? Um médio, claro, vai, já está aí. Depois, quem? Q2. Está faltando Q2. Q2. E aí sobra, né, a constante de Coulomb multiplicado por Q3 sobre R23 mais o que se tirou Q2 aqui, então vai ficar Q1, a distância R12, né? Tudo certo. Então, novamente, a essa parte a gente pode chamar de quê? Que seria, né? Seria B2. Por quê? Porque seria, olha, esse aqui seria o potencial devido à carga Q3 sobre 2. Esse seria devido a Q1 sobre Q2. Pronto. Então, esse seria o potencial total na posição da carga Q2. Com isso, a gente já vai finalizando, né? Nossa fórmula seria o seguinte, simplesmente, seria o médio, né, de Q1, tá certo? A gente pode escrever aqui, igual, né, seria o médio Q1 multiplicado por B1, mais o médio Q3, vamos organizar melhor, né, Q1 a Q2, a gente já pula aqui, Q2, multiplicado por B2, essa aqui. Mais, a gente já coloca nessa linha, o médio quem? Q3 multiplicado por B3. Tá certo? Ficou mais simples, tá? E ainda, né, o que a gente pode fazer? Como aqui estão aparecendo os índices, olha, Q1, B1, Q2, B2, Q3, B3. O que a gente faz? Coloca um médio e o restante a gente transforma em uma somatória. É igual a 1. Nesse caso, o índice vai até 3, porque são 3 termos. De quem? QI multiplicado por BI. Tá certo? Fica bem mais simples a fórmula do potencial. Ok? Tudo isso que a gente fez é simplesmente um artifício para colocar em outra fórmula. Não é que esse valor vai dar diferente disso. Vai dar a mesma coisa. Só que dessa forma fica bem mais organizado a energia potencial, a fórmula da energia potencial, tá? A energia eletrostática, né? E assim, tendo dessa forma, a gente vai poder fazer a extensão para sistemas com maior número de cargas com muita facilidade. Por exemplo, aqui o índice vai de 1 a 3, por quê? Termina em 3 porque temos simplesmente 3 cargas. Mas se tenho mais outra carga, então aqui iria até 4, né? Se for 5 cargas, 5. Se for N, então muda simplesmente aqui. Então, essa vantagem, tá? Claro,
né? Vamos organizar isso para poder já finalizar. Ok, então seria o seguinte, né? Então, assim ficaria a fórmula, né, para o caso em que temos 3 cargas. E a gente diz, olha, por que a gente fez tudo isso? É para poder acrescentar mais cargas, né? Vamos dizer que a gente acrescenta mais outra carga aqui, que é 4, né? Então, a gente já tem, né, 4 cargas e a gente precisa acrescentar essas distâncias, né? Com 4 e essa distância aqui seria R 3, 4, pode ser, ou 4, 3, tanto faz, tá? Essa ordem aqui não importa, porque se você trocar, vai dar a mesma coisa, tá? A distância de 4 a 3 é a mesma coisa de 3 a 4, né? Depois a gente vai ter essa distância também, né? Tá certo? Essa distância seria agora, vamos tirar isso aqui, será 1, 3. Agora essa distância seria R2, 4, né? Tudo certo. Então, nós temos essas ligações, né? Essas distâncias. E o que vai acontecer, então, na fórmula aqui? Como que eu fiz aqui dessa forma? Facilita, porque vou acrescentar. Apareceu outra carga, a única coisa que vai mudar aqui seria o médio, que é 4, multiplicar o B4. E aqui, na somatória, só isso, né? Com 4. Ok? Então seria isso. Aí você diz, mas e aqui dentro? Não vai mudar nada? Vai mudar também. Tá certo? Só que aqui não está aparecendo. Essa mudança vai ser bem mais implícita, escondida. Tá? Por exemplo, né? Quando era uma única... Quando tinha duas cargas, ou perdão, 3 cargas, como era B1? B1 era o potencial, né? Provocado por Q2 na posição D1, né? Era 1, 2. Mais produzido pela carga 3 na posição da carga né, 1. Né? Você lembra, esse aqui era potencial na posição da carga Q1 devido às outras cargas. Né? Nesse caso, Q2 e Q3. Era isso no caso de 3 cargas. 3 cargas somente. Mas no caso em que aparece mais outra carga, esse aqui também vai mudar. Por quê? Esse aí justamente já seria, né? O potencial devido à carga 2. Claro, eu posso acrescentar aqui mesmo, tá? A gente não precisa escrever. Vai acrescentar porque já não seria somente o Q1, por exemplo, já não estaria somente na presença de 2 cargas, senão estaria na presença de 3 cargas. Então, a gente precisaria acrescentar aqui mais o potencial criado pela carga 4. Então, eu precisaria acrescentar isso, tá? Acrescenta esse aqui, esse termo, e também se modifica B1, se vai modificar B2 e se vai modificar o B3, mas também implicitamente, na fórmula aqui, aparentemente não muda nada, só se acrescenta isso. Mas implicitamente, esse daqui vai mudar também, tá? Então aconteceria isso, né? Tá? Se for B2, então mesma história, vai aparecer o potencial, né, na posição da carga Q2 devido já ao resto, o que estaria nesse caso essas 3 cargas. Então seria isso, tá? Essa fórmula é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente poderia usar para generalizar para N cargas, tá certo? No caso de N cargas, a fórmula seria simplesmente isso. Novamente, mudar simplesmente esse valor, em vez de ser 4, N. Tá? Então, esse aqui seria geral. Esse aqui seria a carga da iésima partícula, de iésima carga. E esse aqui seria o potencial na posição dessa carga, mas devido ao resto. Se temos 100 partículas, 100 cargas, então, então seria devido ao resto, os 99, né, cargas.
que realizam sobre essa carga aqui acima. Tá? Esse seria o potencial devido ao restante, né? No caso que for 100, seria 99, né? O restante, né? Cargas que vão realizar um potencial na posição dessa carga, né? Então seria assim. Para finalizar nossa aula, eu quero deixar esses dois exercícios, tá? São bem parecidos, tá? Em ambas situações está pedindo determinar a energia eletrostática, tá? A gente já falou tudo hoje sobre isso, tá? Ok. Nós temos então 4 cargas pontuais, nesse caso A, tá? Todos do mesmo sinal, tá? E todos com do mesmo valor, tá? Do mesmo valor. Tudo certo? E eles estão ubicadas ou colocadas de forma que formem um quadrado. O lado desse quadrado vale A, tá certo? Tá? As cargas, claro, como você está vendo, vale Q, tá certo? Então, determine a energia eletrostática associada a esse sistema, tá? A essa configuração. Tá? Quanta energia estaria armazenando esse sistema assim. E no B, a gente fez algumas mudanças. As cargas continuariam né, formando um quadrado, porém, desse canto e a carga desse canto mudam de sinal. Né? Agora seria menos Q, aqui seria menos Q, tá certo? E veja que energia armazena esse sistema também, ok? Então, recomendo vocês usar a fórmula, né, que nós acabamos de deduzir, né? Que era essa fórmula, um meio aqui na frente, não esqueçam. Né? Nesse caso, N seria o número de cargas, tá certo? Isso, tá? Lembrem-se, o que muda aqui é o potencial. Se aumenta N, o potencial muda. Por exemplo, o potencial na carga, nessa carga aqui, tá? O potencial aqui que podemos... Vocês podem primeiro dar nomes, tá? A essas cargas, podiam chamar esse aqui de Q1, a esse aqui de Q2, tá? Façam assim, Q3 primeiro, Q4 assim, tá? Para poder identificar, é melhor, tá? Então, esse aqui seria, então, Q3, né? Tá certo? Q3. Então, aí, nesse caso, aqui seria V3, o potencial que sofre essa carga, isso, que sofre essa carga, o potencial nesse ponto seria o potencial, né? Devido, né? Potencial devido a Q1, nós colocamos como esse aqui Q1, né? Q2 e esse aqui de Q3, né? Nós colocamos dessa forma. Então, seria potencial devido a Q1 mais potencial devido a Q2 ao restante, né? Mais o potencial devido a o resto, né? Quem já estamos Q1 já consideramos, né? Q1 aqui, Q2 já consideramos, tá faltando Q3, perdão, aqui eu me confundi, né? Seria Q4, devido a Q4. Ok? Então, isso seria o que você tem que fazer em cada caso, né? Se for aqui, então você vai chamar de V2. Seria então o potencial devido a Q1, devido a Q3 e devido a Q4. Tudo bem? Então, seria isso, né? Com isso, se não tiver perguntas, a gente já vai finalizando nossa aula.